Olá, aqui é Alan Xavier falando de Copa do Mundo. Começaram as quartas de final da Copa. Desculpem não ter feito o vídeo ontem, mas ontem eu ainda estava assimilando, pensando bem a maneira, o viés que eu ia trazer para analisar a eliminação brasileira. Bom, mas vamos falar primeiro do outro jogo da fase de quartas de final entre França e Uruguai. Uruguai e França. Uruguai... Todo mundo esperava um jogo equilibrado entre Uruguai e França. A gente esperava um Uruguai muito melhor, mas o que se viu foi uma França superior aos 90 minutos, dominando completamente as ações em todos os espaços do campo, mostrando que o croissant francês é melhor que o churrasco uruguaio, e o doce de leite uruguaio também. Então, o Uruguai não conseguiu como se fala, equilibrar as ações, equilibrar o jogo com a França, e aí acabou tomando 2-0, a França controlou os 90 minutos de jogo, mereceu a vitória. Se tivesse forçado um pouquinho mais o ritmo, teria conseguido até uma goleada contra o Uruguai, e a França conseguiu uma classificação très tranquila para as semifinais, para le demi-finale de la Coupe du Monde. Olha como eu mando bem no francês, né, galera? E aí a França só ia ficar de camarote assistindo Brasil e Bélgica na cidade de Kazan. E o Uruguai, sem o Cavani, perdeu muito e talvez com o Cavani pudesse melhorar um pouco as coisas, dificultar um pouco para a França, apesar de que, na minha opinião, mesmo com o Cavani, o Uruguai não conseguiria tirar essa vaga da França. E um outro detalhe... todo mundo esperava que esse jogo pudesse ser o único dessa fase de quartas de final que fosse ter prorrogação e pênaltis. Eu, pelo menos, não esperava isso de nenhum dos outros dois jogos. Bom, e aí a França já ficou de boa na lagoa para aguardar o seu adversário nas semifinais. Bom, Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica em 2002, 16 anos atrás, se enfrentaram na Copa do Mundo do Japão e da Coreia. A Bélgica, naquela oportunidade, abriu o placar, mas teve um gol discutidamente, até hoje se discutem, os belgas falam muito sobre isso, de que não houve falta do Mark Wilmots naquela jogada com o Roque Júnior. E aí o Brasil jogou com a Bélgica, 16 anos atrás, claro, eram outros jogadores, outro técnico, era tudo diferente. Mas o primeiro tempo se viu uma superioridade da Bélgica desde o primeiro minuto. E olha a questão sorte. Por volta dos 5, 6 minutos do primeiro tempo, Thiago Silva mandou uma bola na trave, o que poderia ter mudado os rumos daquela partida. Mas a Bélgica, o Brasil deu muito espaço, a defesa e aquela linha que protege os zagueiros estava muito mal posicionada, dava uns buracos e a Bélgica conseguia, com tranquilidade, fazer seus contra-ataques, conseguiu 2-0. O primeiro gol, eu digo, até foi um azar nosso, foi uma cobrança de escanteio, que um desvio do Fernandinho, no ombro do Fernandinho, acabou entrando, e essas coisas acontecem também. Só que, ao meu ver, esse gol já desestabilizou não só o nosso jogador, o Fernandinho, como o time inteiro como um todo. Então, ficou difícil, ficou bem difícil para o Brasil. E aí, o Brasil deu muito espaço, a Bélgica foi superior e, brilhantemente, conseguiu, num contra-ataque puxado pelo Lukaku, dar a bola para o De Bruyne na direita e ele bateu cruzado, fez um belo gol, uma aula de contra-ataque nessa Copa do Mundo. Aí a Bélgica foi para o intervalo com 2-0. O Brasil precisava de um gol ainda no primeiro tempo para facilitar um pouco as coisas. Não rolou. E aí o jogo já parecia assim, já com 25 minutos eu já imaginava, o Brasil vai perder esse jogo. Só que aí Renato Augusto, que não tinha feito nada a Copa inteira nos outros jogos que entrou, fez um gol de cabeça num belo deslocamento entre os zagueiros belgas, o Vertonghen e o Kompany, e conseguiu, nessa infiltração dentro da área, cabecear, diminuir para 2-1. O Brasil ainda tentou. Courtois fez não só
depois do gol brasileiro, mas antes já tinha feito belas defesas. Para mim foi um dos melhores da equipe belga em campo. O Brasil foi superior no segundo tempo, merecia ter pelo menos empatado o jogo, poderia ter perdido nos pênaltis, mas merecia ter levado para a prorrogação. E outra coisa, De Bruyne jogou bem e a Bélgica mostrou uma coisa que a gente não viu na Copa do Brasil: maturidade, saber administrar um placar favorável e administrar a pressão do adversário. E eles têm, para mim, um dos 3 melhores goleiros da atualidade, se não o melhor. Courtois, com os seus quase 2 metros de altura, fez uma baita defesa. Fez, num chute do Renato Augusto até, fez a defesa, o lance que levou a Bélgica à final, porque já era 44 do segundo tempo. Se aquela bola do Renato Augusto entra, a gente não estaria chorando mais uma eliminação. É a 3ª eliminação brasileira nas quartas de final em 4 Copas do Mundo. E vale uma reflexão. Já repararam que nas últimas 4 Copas o Brasil sempre perdeu para equipes europeias? E que o Brasil não ganha de uma equipe europeia em mata-mata de Copa do Mundo desde 2002? Já fizeram essa reflexão? Desde aquela vitória contra a Alemanha no Japão, o Brasil não ganha um mata-mata de Copa do Mundo de uma seleção europeia. É algo para se estudar. Esperamos que o nosso guru Tite continue no comando da seleção, porque ele faz ainda um bom trabalho. Foi a única derrota em jogo oficial com o comando do Tite. E o Tite tem tudo para, ano que vem, na Copa América aqui no Brasil, voltar a conquistar um título. O Brasil que não ganha uma Copa América deixa eu fazer as contas. Ano que vem vai completar 12 anos. Vale lembrar que em 2011 o Uruguai foi campeão e as 2 últimas, a de 2015 e aquela especial centenária, foram vencidas pelo Chile. Então o Brasil, até de Copa América, pouca gente fala isso na TV. Eu não vejo os comentaristas falando isso. A última vez foi aquele jogo com a Argentina, que a gente começou, se eu não me engano, perdendo, aí com aquele golaço do Júlio Batista, venceu de 3-1, 3-0, um placar assim. Então, sobre o comando de Dunga. Então, vamos Brasil, vamos resgatar. A gente ganhou a Copa das Confederações em 2013, mas já era uma fase de declínio da Espanha. Então, o Brasil precisa voltar a sorrir, ser grande. E eu acho que ganhando uma Copa América em casa ano que vem pode mudar todo o caminho do Brasil até a Copa do Mundo do Catar. Então, o Hexa ficou adiado, mas eu continuo comentando a Copa e ainda tem jogo rolando lá na Rússia, ainda tem bola rolando, ainda tem muita emoção por lá, em solo russo, e aguardar, torcer pro Brasil trazer o Hexa no Catar. Eu acho que, assim, pelo que já se especula, eu já conversando com os meus amigos e vendo o pessoal já no Sport TV, assim, comentando, o Brasil tem uma geração, uma safra boa surgindo aí de jogadores que tem tudo, se não gerirem mal a carreira deles, tem tudo para estar presentes na Copa do Catar. Entre eles, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Paulinho, Rodrigo, então, Neymar. E vai ser uma seleção que promete ser interessante. Podemos ter jogadores nessa Copa com 30 e poucos anos, passando experiência, e uma seleção muito nova e cheia de qualidade, pelo menos pelo que tem mostrado até aqui. Então, por hoje é só, quer dizer, por agora é só. Daqui a pouco eu volto para falar do jogo que está em andamento. Rússia e Croácia está 1-1. E sobre a vitória tranquila da Inglaterra sobre a Suécia. Até agora nenhuma prorrogação, mas ainda tem o jogo entre Rússia e Croácia rolando lá. E daqui a pouco eu trago todos os detalhes desses 2 jogos para você. E já projeto também as semifinais da Copa do Mundo. Alan Xavier na Copa, aqui é emoção e opinião. Valeu, no YouTube.